Rapidamente, Gustavo Segré, eu peço perdão por interrompê-lo, mas a gente precisa chamar agora o Bruno Pinheiro, que é o nosso repórter, que está acompanhando a saída dos aviões da Força Aérea Brasileira que vão para repatriar as pessoas que estão ou em Israel ou também na faixa de Gaza. A gente está falando, por exemplo, de cerca de 1.700 pessoas que já pediram a repatriação, que querem deixar o país e que agora estão esperando algum tipo de ajuda das autoridades brasileiras e dessas aeronaves que serão enviadas para aqueles países para que elas possam retornar. Ali na faixa de Gaza, por exemplo, há informação do Itamaraty de que cerca de 6 mil brasileiros vivem naquela região. Ali já há uma dificuldade maior, porque, por exemplo, para que esses brasileiros saíssem da faixa de Gaza, fossem até Tel Aviv para poder embarcar nesses aviões que, num primeiro momento, vão para a Europa, para depois seguir para Israel, seria praticamente impossível, porque toda a fronteira ali, ela está bloqueada. Já era e agora mais intensamente depois dos ataques que partiram de Gaza no último sábado. Então agora o governo brasileiro está pensando numa forma de se tirar esses brasileiros que queiram deixar a faixa de Gaza pelo Egito. Então eles seguiriam de veículo até o Egito para que depois de lá pudessem ser retirados e mantidos em segurança. Bruno Pinheiro, traga as informações. Uma ótima tarde para você. Evandro, vamos lá então entender, essa já é a maior operação da história, esta aeronave que vai decolar, estava agendada para as 4 da tarde, começou a ligar exatamente agora às 4h05 e a decolagem já vai acontecer com destino a Roma. Repito, a maior operação da história. Só para a gente entender um pouco mais, cerca de 5 voos serão realizados. A expectativa é de já até o final de semana resgatar cerca de 900 pessoas que já assinaram um formulário através de um site. Esse formulário que está na embaixada lá na região de Jerusalém. São várias pessoas que estão naquela região, acessaram então este link e repassaram essas informações. Essa aeronave, a partir de agora, ela vai fazer um voo de cerca de 11h30. É um voo longo, mas será um voo rápido, já que agora ele conseguiu colocar uma alta carga de combustível, um número muito maior, o que no retorno será diferente, já que é necessário equilibrar o número de pessoas com também a quantidade de combustível. Então, o retorno estimado em cerca de 15 horas de voo. Então, essa viagem, a partir de agora, chega em Roma, aguarda essa autorização do governo de Israel e aí, de fato, acontece este retorno. Repito, até o final de semana, cerca de 900 pessoas. Se isso tudo acontecer com sucesso, com êxito, isso vai se repetir na semana que vem. Inicialmente, Evandro, é importante entender que só serão repatriados aqueles que estão aqui no Estado brasileiro e estavam de viagem. Aqueles que moram em outros países não vão retornar neste momento, será necessário aguardar. E agora sim, a aeronave já começa a se movimentar aqui na base aérea da capital federal até ser autorizado a decolagem. Bom, a gente teve um problema ali com o sinal do Bruno Pinheiro, mas a gente está preparando então, ou acompanhando essa aeronave se preparar para a decolagem. Então, cerca, por enquanto, de 6 aeronaves devem deixar o Brasil, aeronaves da Força Aérea Brasileira, para que possam repatriar esses brasileiros que estão ou em Israel ou também na área que pertence à Palestina. A gente está falando de 14 mil brasileiros que vivem no território de Israel e 6 mil brasileiros que estão ali na área palestina, inclusive na faixa de Gaza. A maior parte destas pessoas não está diretamente na área de conflito, mas é claro que muitos desses brasileiros, diante da situação que acontece naqueles locais, querem, claro, deixar os países e voltarem ao Brasil para permanecerem em segurança. Então a aeronave está deixando neste momento aqui o território brasileiro, ela deve seguir até Roma. Lá em Roma vai aguardar uma autorização
do governo israelense, das autoridades israelenses, para que esta aeronave possa, então, ir até aquele local. E aí, essas aeronaves têm cerca de 256 lugares, então são por meio delas que esses brasileiros devem voltar ao país. Há uma força-tarefa mobilizada pelo Itamaraty para que esses cidadãos brasileiros possam deixar os locais de conflito em segurança e retornar ao Brasil. Mas a gente está falando também de muitos que não conseguem se movimentar naquela região, exatamente por conta do conflito que se estende por lá. E aí, por isso que eu mencionava a vocês que há uma outra operação numa tentativa de fazer que parte desses brasileiros, principalmente aqueles que estão ali na faixa de Gaza, que ocupa uma área de 362 quilômetros quadrados e que tem cerca de 2 milhões de habitantes, e ali há uma estimativa de que cerca de 6 mil brasileiros vivam nesses territórios, que eles possam, então, aqueles que queiram deixar o local, saiam pelo Egito de carro e possam depois serem acolhidos pelas autoridades brasileiras.